mais detalhes, né? São muito poucas e muito poucos os advogados em todo o país que se dedicam a essas causas de defesa dos direitos humanos fundamentais sociais. A judiciabilidade dos direitos humanos fundamentais sociais, como é o caso da moradia, da alimentação, da educação, da saúde, do transporte, da segurança, não é coisa fácil de ser feita em juízo. E há toda uma cultura ideológica que preside o judiciário, felizmente aos poucos isso está cedendo, né? Muito favorável a um normativismo positivista, rigorista, rubricista, né? Que quando compara os direitos patrimoniais com os direitos humanos fundamentais sociais, dá preferência aos direitos patrimoniais. No nosso caso, a gente já coleciona algumas vitórias, felizmente, né? Em que aos poucos a hierarquia da dignidade humana e da cidadania começa a prevalecer nesses conflitos, especialmente de posse de terra, seja de acampados, seja de assentados, seja de favelas urbanas, né? E a legislação posterior a essa minha primeira vitória lá em Canoas foi muito positiva. Logo depois, logo não, mas depois veio a Constituição de 88, veio o Estatuto da Cidade, veio aquela medida provisória 2220, veio Minha Casa Minha Vida, uma série de normas jurídicas foram tirando a posse daquilo que era tradicional na concepção da posse, que ela era um puro poder de fato. A posse hoje pode se garantir com todas as letras, é direito. Ela está sendo considerada, especialmente depois da emenda 26, no artigo 6º da Constituição do Direito à Moradia, né, ela está sendo considerada direito. E é isso que nós estamos agora, as nossas teses todas passam por aí. E o que passou a fazer que antes você não fazia nesse trabalho de advogado? Houve 3 passos na minha atividade profissional que é uma experiência muito pessoal, eu não quero que isso seja considerado como regra, né, longe disso, mas que me fizeram muito bem. Eu aprendi muito mais com o povo pobre do que ele aprendeu comigo. Isso eu remetendo aqui ao prefácio da Pedagogia do Oprimido, do professor Hernani Maria Fiore, e a obra do Paulo Freire, eles têm toda a razão. O povo tem todo um saber de experiência feito que me ensinou muito. Ou seja, observar primeiro a injustiça social, depois cogitar da lei, né? E essa injustiça social é que gera uma indignação ética que inspira muito o trabalho da gente, meu e acho que de toda a RENAP, né? Então, quais foram esses 3 passos? Primeiro, o do silêncio, ou seja, deixar-se tocar pelo que diz o povo e pelo que ele se queixa, né? Com todas as ambiguidades que ele também tem. O Paulo Freire também diz que o opressor mora dentro do oprimido, né? Então, ir selecionando, ir vendo o que esse povo está dizendo, do que ele está se queixando, né? Para depois, muito depois, fazer o gesto, ou seja, mostrar para ele que nós estamos ligados, que nós estamos na companhia dele. Isso não é só palavra que diz, é gesto, é participar das suas atividades, é ter paciência com a sua, às vezes até com a sua dissidência interna dos agrupamentos e tudo, né? E só num terceiro momento é que pode aparecer a nossa palavra, porque agora a nossa palavra já está carregada de história, tem a história por trás dela, né? Não é uma palavra que diga para o povo, olha, eu tenho a solução. Nós não temos a solução. O direito, na verdade, é um fracasso em relação à resolução dos problemas da pobreza. Então nós temos que ter consciência disso e aí sim vermos todo o equipamento jurídico, legal que existe no meio das frestas desse ordenamento jurídico todo, que reflete muito mais
a proteção do patrimônio do que propriamente a proteção dos direitos humanos fundamentais. É tal a alienação que marca os programas das faculdades de direito e grande parte, ainda majoritária, das decisões dos tribunais e do poder público, que aqui no meu escritório eu tenho gente que nunca, durante todo o trabalho que desenvolveu na faculdade de Direito, ouviu falar em direitos humanos, por exemplo, e ouviu falar em PIDESC. Eu tenho uma estagiária aqui que ela nunca tinha ouvido falar em PIDESC, que é um dos principais ordenamentos jurídicos internacionais que o Brasil assinou. Foi um instrumento publicado pela ONU em 1966, que essa menina nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, são coisas assim que aumentam a indignação ética da gente contra uma injustiça social que é considerada normal. Não, o pobre tem que esperar um dia ele vai ter os bens necessários à sobrevivência. Ele tem todo o direito de reagir. A dignidade humana é indelegável, né? E há um artigo no Código Civil que eu sempre repito para o povo e para os meus auditórios, que nunca é lembrado nas decisões judiciais, que é o artigo 188, inciso 2º do Código Civil, que pré-exclui de ilicitude a deterioração, a destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, né, para remover, impedir perigo iminente. E o perigo mais iminente que tem na pobreza é o da fome e o da falta de teto. Isso inspira também o nosso trabalho. E trabalho como educador, tanto nas comunidades, quanto como professor da Unicinos, outros espaços de palestras. O Luiz Otávio me lembra uma coisa que para mim é muito gratificante também. Eu sou um cara apaixonado por dar aula, sabe? Mas eu tenho horror de corrigir prova. Mas eu gosto muito de dar aula, viu? E eu dei aula durante seguramente uns 15, 18 anos na Unicinos. E foi uma experiência maravilhosa, tive um contato muito bom com os alunos. Eu dava lá aquela disciplina, dei outras, mas predominantemente chamado direito das coisas, onde eu mostrava que o direito das coisas é o direito mais chegado ao direito das pessoas. As coisas não são necessárias. A dignidade humana não é um direito adquirido como a propriedade. A dignidade humana é inerente a qualquer pessoa, né? Então a pessoa tem direito àquelas coisas que são indispensáveis à sua vida, como casa e comida. A minha dissertação de mestrado, posteriormente, foi relacionada justamente com o direito à moradia e alimentação. O acesso à terra, esse bem de vida, né, indispensável, necessário à vida. A terra não é só dos proprietários, né? E ali eu tentei resumir, isso aconteceu em 2003, eu tentei resumir assim toda a minha atividade profissional em defesa justamente dos pobres que não tinham essas coisas. Notem aqui as pessoas que estão me ouvindo e vendo, como há por trás até da denominação de certas disciplinas do direito, uma carga ideológica terrível. Ou seja, o direito é das coisas. Parece assim que o nosso direito cumpre a profecia feita por Sartre em 1943, em plena Segunda Guerra, quando Sartre disse que no fim daquele século XX, os objetos é que seriam os verdadeiros sujeitos. Hoje a gente vê como os objetos, o dinheiro, as finanças, a riqueza, né? Ela é que é sujeito, todo mundo anda submetido a um movimento tal de movimentação da riqueza que supera em muito a soberania dos Estados. Os Estados vivem reféns da Bolsa de Valores, das finanças, desse tipo de coisa, né? Era isso que eu tentava sublinhar para os meus alunos e publiquei um livro até sobre a minha dissertação de mestrado. O livro, cá para nós, gente, isso eu posso dizer para vocês, tem alguns erros daquelas ABNT, aquelas regras da
né? Mas eu queria publicar porque muitos amigos, companheiros e companheiras queriam alguns subsídios da nossa experiência profissional.